142 mil quilômetros, Jetta TSI. O mundo inteiro acha que esse carro é uma bomba, mas hoje eu vou provar para você que não é. Eu sou o Luciano Jacojo da Oficina Mecânica ao Vento. Nós estamos aqui no canal onde a gente fala sobre os serviços que a gente executa na nossa oficina. E eu quero pedir para você, antes da gente conversar sobre esse Jetta aqui e sobre motores TSIs e essa mecânica, para você seguir o canal, dar o like e apertar o sininho para você ficar sabendo de todos os vídeos que a gente lançar por aqui. Bora lá? Pessoal, o Jetta TSI, o mercado diz que esse carro não presta, que esse carro é uma bomba, que tem que ter muito dinheiro para manter ele, de que tudo quebra. Meu Deus do céu, é bomba d'água, é bico, é turbina, é válvula PCV, é kit corrente, é vazamento de óleo. Não dá para ter TSI, o TSI é muito ruim. O dono desse carro aqui, se você sentar com ele numa mesa de bar, vai te falar tudo por A mais B do porquê que você está errado. E olha, ele deixou comigo, inclusive, uma tabelinha bem grande do porquê que esse Jetta TSI aqui comprova para nós de que a mecânica TSI não é uma mecânica ruim, não é uma mecânica a ser evitada. Ela é uma mecânica a ser cuidada. Chega mais, pode ficar mais perto. Então muitas pessoas chegam para nós e falam assim, cara, eu quero comprar um Jetta TSI, Luciano. Como é que eu faço? Vocês fazem avaliação de pré-compra aí na Alvento? Não fazem? Sim, a gente faz. E eu acho que é no momento da compra que você consegue escolher um bom carro ou não. Tá? No caso desse carro aqui, ele tem todo o histórico que comprova que o bom uso do carro e a manutenção preventiva, elas no final das contas são muito mais baratas. Esse dono desse carro, né, que ele é cliente nosso há algum tempo, ele comprou esse carro de alguém que usava, né, comprou em 2015, o carro com 49 mil quilômetros, tá aqui a compra, novembro de 2015, tá? E ele tem essa planilha, né, não abriu aqui para nós, mas ele tem essa planilha inclusive com custos, gastos que ele já teve com o carro, com toda a manutenção, dentro desses 100 mil quilômetros que ele já rodou com esse carro, tá, pessoal? Ele comprou esse carro de um executivo de uma empresa aqui em Curitiba, tá? E esse executivo, ele usava esse carro em deslocamento em estrada, né? Principalmente em estrada, que a gente sabe que o deslocamento em estrada ele representa 20% apenas do desgaste no deslocamento em cidade. Como assim, Luciano? O que eu estou dizendo é que assim, um carro com 100 mil quilômetros de uso em estrada, de uso rodoviário, ele tem o mesmo desgaste mecânico que um carro que rodou 20 mil quilômetros na cidade. É isso mesmo. Assustador, né? Aí de repente você está comprando um carro com 100 mil quilômetros que está mais novo que um carro de 30 mil quilômetros, porque o carro de 30 mil quilômetros rodou muito na cidade, então foi um uso que a gente chama de severo. Ele comprou esse carro então que estava sendo feito um uso de estrada rodoviária e ele próprio fez muito desse uso, muitas viagens indo para o estado de São Paulo, sempre rodovia. Então assim, os 100 mil quilômetros que ele rodou com esse carro, ele rodou sempre em rodovia. E aí vem o que chamam de milagre. Esse Jetta TSI aqui nunca trocou bomba d'água. Esse Jetta TSI aqui nunca trocou bico injetor. E você vê que pelo perfil do cliente, do dono do veículo, que esse carro vai durar outros 150 ou talvez outros 300 mil quilômetros. Olha só onde chegou a conta, né, de vale a pena ou não vale ter um Jetta TSI. Ele fez agora, depois de executar agora com a gente uma manutenção da troca do kit de sincronismo do motor desse carro. Mas você não estava ruim? Não, não estava. Não estava ruim. O carro estava com 142 mil quilômetros e o kit corrente na medição do esticamento dele estava ainda dentro da tolerância e teria pelo menos mais uns 40% de vida útil. Só que ele falou assim, não cara, eu já usufrui bastante desse kit corrente, a gente sabe que ele é problemático, a gente sabe que esse tensor que está aí não é o atualizado, é o tensor velho, eu prefiro fazer a troca do kit corrente completa agora e resolver o problema, né? E ter outros 300 mil quilômetros para usar com kit corrente novo, atualizado. Por quê? Porque esse kit corrente que estava no carro, o antigo, ele é um kit corrente que foi, inclusive, atualizado e foi recall em alguns países. Então, veja que o primordial para manter esse Jetta TSI não sendo uma bomba, não é o fato de que ele está disposto a gastar muito, mas é o fato de que ele sempre faz as preventivas com muita antecedência. Cheguei aí para mostrar para vocês, olha só. Então, só pelo perfil do cliente e a maneira como ele cuida do carro dele, você já vê que ele está sempre fazendo todos os serviços no preventivo. Então, todas as manutenções preventivas ele sempre fez aqui por tempo, quilometragem, né? E você vê que nenhuma dessas manutenções é uma corretiva grande. Como eu falei, esse carro nunca trocou bomba d'água, tá? Que é uma das manutenções mais comuns em TSI. Mas por quê? Porque geralmente carros como esses são muito utilizados no trânsito urbano.
E aí o trânsito urbano, ele desgasta, ele aquece mais, ele vai levar um desgaste maior e o arrefecimento muitas vezes é deixado de lado na manutenção pelo proprietário. Então a gente fala, quando o mecânico fala assim, ou recomendação de fábrica, troca o óleo a cada 6 meses, se você usa no urbano, troca o fluido de arrefecimento a cada 2 anos se você usa no urbano, troca o fluido de freio a cada 18 meses se o teu uso é urbano. A gente não está falando isso porque a gente quer vender fluido, é porque a gente não quer vender uma bomba para você. Porque é muito mais barato manter o carro com uma troca de fluido de arrefecimento de 200, 300 reais com essa preventiva, do que trocar uma bomba d'água, que um carro desse com uma bomba d'água original custa quase 3 mil reais na concessionária. Então, pessoal, será que o Jetta TSI é uma bomba? Será que os motores TSI são motores ruins? Ou será que o uso do brasileiro, que é sempre o que eu bato na tecla, o uso do brasileiro ele é um uso muito mais severo do que de outros países onde esses motores estão sendo utilizados? E esse uso severo leva a uma característica de que o carro está dando muita manutenção para quem compra hoje. Comprar um Jetta TSI sem fazer uma avaliação mecânica prévia pode ser um problema financeiro para você. Se você não está comprando esse carro à vista, saiba que você tem que reservar uma boa parte de capital para fazer primeiro uma manutenção inicial já mais pesada para evitar dor de cabeça e ter dinheiro guardado para fazer futuras corretivas. Se você está comprando um carro de quilometragem mais avançada que não tem um histórico como esse. E é o que eu sempre falo para os clientes que vêm fazer avaliação de pré-compra quando me perguntam a minha opinião do carro. E quando, invariavelmente, a gente tem que saber o preço do carro, para saber se está dentro do mercado ou não, e eu falo, um carro como esse, dá gosto de pagar 5 mil reais acima da média do mercado. Por quê? Porque esses 5 mil poderiam ser gastos rapidamente numa primeira manutenção, que nesse caso não precisa de nenhuma. Pagar acima da FIPE por um carro que tem manutenção em dia é sim muito vantajoso, beleza? Se você precisa de manutenção para o teu motor TSI, conta com a Alvento, traz aqui, nós estamos em Curitiba pronto para te atender com Jetta TSI ou outros motores TSI. Sou Luciano Jacob da Oficina Alvento, obrigado por acompanhar até aqui, valeu!